Olá, mamães, tudo bem? Eu espero que sim. Hoje o assunto é bem delicado. A gente sabe que superar um luto não é fácil nem para os adultos, quanto mais para uma criança. Então é muito importante saber como falar da morte com as crianças pequenas. E é por isso que no vídeo de hoje eu vou te falar como você pode ajudar a criança a vivenciar o luto e também a importância de você abordar esse tópico em família. Vem comigo! E se você nesse momento está enfrentando uma perda, eu queria te dizer sinto muito. Eu sei que não é fácil, é um assunto muito delicado falar sobre a morte, né? Mas como diria um ditado, a única certeza que nós temos é dela e que todos nós vamos vivenciar em alguma parte da nossa vida esse sentimento. E é um tabu na nossa sociedade, né? Gera um medo, uma angústia para nós adultos e por isso a gente não sabe como abordar esse assunto com as crianças pequenas, a gente tenta evitar e aí isso pode gerar inclusive muito sofrimento para a criança porque ela não sabe o que aconteceu com aquele ente querido. E os especialistas, eles falam que é necessário encarar o luto com a maior sinceridade e clareza possível, mesmo com os pequenos. Porque isso é um fator sentido em família, então gera sim muita complexidade, muita intensidade que se envolve. E mãe, uma sugestão que eu te dou é que antes de alguém próximo falecer, ou até mesmo um animal de estimação, é importante você inserir gradualmente, é claro, esse tema, porque é o ciclo da vida. Eu sei que você pode ficar um pouco desconfortável, né, de entrar em contato com esse tema, mas antes dessa criança vivenciar isso, você pode, a partir de historinhas, né, sem maquiar ou amenizar, você pode inserir isso aos poucos como uma forma de prevenir uma crise dessa criança. Então, usando o exemplo da história, quando algum personagem morre, ou quando ela também perde um animal de estimação, isso vai levar sim a criança a ter um sofrimento, mas ela vai aprender também a desenvolver mais resiliência. Isso vai ajudar a criança a lidar melhor com esse sofrimento que vai acontecer diante de uma perda que pode ser mais significativa, como um ente querido. E caso você não saiba como as crianças elas percebem o que é a morte, né? Na primeira infância, até mais ou menos os 3 anos, o fim da vida ele é percebido por elas como uma ausência. E dos 3 aos 5, a criança usa muito a imaginação dela para entender o que é esse evento. Então é bem comum elas criarem a ilusão de que a pessoa pode voltar, que a pessoa só está dormindo ou está viajando. E a partir dos 6 fica mais claro para ela que a morte ela é algo inevitável e inerente à vida. Então que é algo irreversível, mas até esse processo de compreensão é um pouco longo, né? A consciência da finitude da vida, ela só é realmente entendida a partir dos 9 anos de idade. Então, afinal, como você pode falar sobre a morte com as crianças? Então, como eu expliquei anteriormente, por conta dessa falta de compreensão dos menores, é muito importante você comunicar sempre da maneira clara que a pessoa realmente morreu e que ela não vai voltar. E para isso, é lógico, você não vai usar uma linguagem como você fala com um adulto, né? Tem que ser uma linguagem adequada à idade dessa criança, sem entrar em alguns detalhes desnecessários. Exceto, é lógico, que ela pergunte, mas é bom você evitar um pouco de metáforas. Então, por exemplo, você dizer que a pessoa virou uma estrelinha ou ela foi para o céu, isso pode confundir a criança pequena. Isso porque eles têm um raciocínio muito concreto. Então, ele passa a acreditar realmente que a pessoa ela só está em um outro lugar de onde é possível ela retornar.
E um outro recurso que você pode utilizar, caso você tenha, é uma religião, né? Como uma forma de confortar essa criança. Mas é bem necessário você também deixar claro que a morte realmente aconteceu. Eu sei que é bem comum a utilização da metáfora da estrelinha, mas eu queria que você entendesse um revés. É porque essa criança, ela pode se sentir culpada, ela pode achar que ela fez alguma coisa que motivou a partida dessa pessoa e que ela mesma pode estar impedindo a volta. Então, a melhor forma de você consolar é você dar a notícia, explicar dentro do possível que ela pode lembrar da pessoa no coração dela e sentir alegria quando ela pensar nos momentos que elas viveram juntas. Isso porque falar de morte não é só a perda, mas sim é falar de amor. O que aquela pessoa proporcionou para você, quais foram os momentos que vocês vivenciaram, qual era a relação que vocês tinham, e você pode usar isso e se apegar também. Outra coisa também que eu acho que é bom falar com você, mãe, é que se essa morte ela não aconteceu de forma repentina, por exemplo, se é alguma pessoa que está em um longo período com uma doença grave, por exemplo, é muito importante você ir preparando o terreno para a possibilidade desse falecimento. É lógico, sempre dentro da linguagem da criança, é bom você explicar que essa doença ela é complicada e que essa pessoa pode não voltar do hospital. Conversar com ela sobre o que está acontecendo e quais são os seus sentimentos. Se você tiver dificuldade de abordar o tema, ainda com essas sugestões, com essas dicas que eu estou te ajudando, contate um psicólogo infantil especializado nessa questão do luto infantil para poder te ajudar nesse manejo. Mas é claro que se não há possibilidade ou não há esse recurso, eu gostaria que você entendesse como que você pode lidar, por exemplo, também quando é o pai que morre ou uma outra pessoa que é mais próxima do núcleo familiar. O mais importante nesse tipo de situação é que o seu pequeno ele se sinta seguro, né? Principalmente de que uma pessoa como você vai assumir os cuidados que aquele ente querido ele executava, por exemplo. E eu sei também que essa conversa, né, sobre a morte e o apoio à criança nesse processo de luto, ele pode ser muito difícil, principalmente se você perdeu um companheiro, se você perdeu um irmão, um tio. Então, nessas horas é muito importante você contar com alguém da família, contar com uma rede de apoio, né? Porque você não precisa passar por tudo isso sozinha. E se você ou a outra pessoa que está sendo esse suporte, fazendo parte dessa rede de apoio, observar possíveis alterações aí que indiquem que a criança está em um sofrimento grave, é preciso que você procure ajuda psicológica, porque ela inclusive pode demonstrar isso em brincadeiras, ela pode procurar o genitor que faleceu, ela pode ficar mais quieta, ela pode ter seu desempenho escolar inclusive prejudicado e por aí vai. Um outro recurso também bem importante para a superação desse momento tão difícil e delicado é criar um ritual de despedida. E mesmo que isso não aconteça nos moldes mais tradicionais, né? É importante, por exemplo, que você escolha o que funcione melhor para você. Pode ser uma reza, pode resgatar histórias, né, daquela pessoa. É importante que a criança não fique de fora. Então, pergunte a ela como ela gostaria de se despedir, o que ela gostaria de falar, o que ela está sentindo. E existem algumas sugestões para que você possa fazer com o seu pequeno. Solte um balão no céu, peça para ele fazer um desenho que represente aquela pessoa, para que ele cante alguma música que faça ele lembrar de um momento especial que ele viveu. São aí algumas sugestões para que você consiga ajudar o seu filho ou a sua filha a lidar com essa situação. Uma pergunta que é bem comum você se fazer é se as crianças devem ir ou não a funerais. E isso varia de cada família.
no que você vai se sentir confortável. Mas é importante dizer que o velório, sim, ele facilita a percepção de morte. Só que eu aconselho você levar, por pouco tempo, evitando as horas mais críticas, como o fechamento do caixão ou o sepultamento. É comum, inclusive, que durante o funeral o seu filho demonstre certa curiosidade com o corpo do ente querido, faça algumas perguntas, como, por exemplo, que horas que ele vai acordar. Então, se você não estiver preparada nesse momento para responder ou para abrir espaço, para que a criança fale, é importante que você retome isso em um momento em que você estiver também mais forte para falar. E mesmo usando esses recursos, essas ferramentas que eu falei, a criança ela pode não assimilar bem a partida e sim acabar sofrendo com efeitos negativos em seu comportamento. Ela pode ter até meses e anos depois várias alterações de comportamento, queda de rendimento, agressividade, alterações de apetite, sono e mais propensão à ansiedade. Mas é muito importante eu frisar para você, mãe, que muitos especialistas do tema, eles dizem que o luto ele precisa ser vivido e não evitado, por mais difícil que ele seja. Isso porque viver o luto permite não só que a dor seja curada, mas sim dividida. E eu sei que o seu desejo é poupar o seu pequeno de sentir tristeza, de sentir esses sentimentos desconfortáveis. Só que quando você esconde a tristeza, você ensina o seu filho de alguma forma a esconder isso também. E o que acontece é que a criança ela fica com medo de se expressar, fica com medo de lidar com as suas emoções. Então, viver o luto em família é fazer com que ela se sinta parte dessa dinâmica. A criança vai aprender a não guardar o que ela sente, mas a dizer, por exemplo, que quando ela está chorando, quando ela está triste, é porque ela está sentindo saudades. E por isso, é importante você também não esconder as fotos de quem morreu. É importante você valorizar aquela pessoa e que a lembrança dela possa ficar viva no seu e no coração do seu filho. Existe uma ideia de que esquecer é melhor, Mas o vínculo da criança com aquela pessoa pode seguir pelo resto da vida. E apesar de bem delicado, tem um lado bom de passar por esse processo sem maquiar as emoções. Isso porque a educação para a morte, ela ensina a viver. E quando você explica para a criança que a perda ela é parte da vida, você está trabalhando também a ideia da mudança, que pode inclusive trazer coisas boas, de que na perda a gente pode encontrar forças e amor de quem continua ao nosso lado. E se esse conteúdo ele fez sentido para você, deixa seu like, se inscreva no nosso canal. Assim você me ajuda a saber que esse tipo de conteúdo, ele é importante, ele te ajuda de alguma forma e eu consigo dar o meu melhor por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo!